Olá, turminha! Vamos à nossa videoaula de português. Hoje, com a tia Desilane. Falaremos sobre sílabas e classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Vocês já sabem que as palavras são formadas por sílabas. E as sílabas são formadas por letras. Mas como sabemos quantas sílabas tem uma palavra? Você sabe? Uma sílaba pode ser formada por uma vogal ou um conjunto de letras que pronunciamos em uma só emissão de voz, ou seja, são as partes das palavras que dizemos de uma só vez. Veja a palavra bolo. Temos o bo, lo. Pronunciamos duas vezes, portanto, a palavra bolo tem duas sílabas. Vamos separar mais algumas palavras para treinarmos. Leia essa palavra, ventilador. Separando fica ventilador. Então, a palavra ventilador tem 4 sílabas. Agora, a palavra boca. Separando fica boca. 2 sílabas, certo? Mais uma. Canguru. Canguru. A palavra canguru tem 3 sílabas. Quando as palavras não cabem na linha, também separamos. Veja essas palavras destacadas. Separamos porque não coube ali na linha. Quando for assim, colocamos o tracinho para indicar que a palavra continuará na linha de baixo. Veja esse exemplo. A palavra saída. Sa-i-da. A vogal I está sozinha e ainda assim ela é uma sílaba. Mas atenção, não há sílabas só com consoantes. Vamos praticar para entender melhor. Consoantes ou vogais? Veja na palavra bicicleta. Ela é formada por 4 sílabas. Vamos ver a composição dessas sílabas. Bi, si, clé, tá. Vamos pensar se são formadas de consoantes ou vogais. Utilizaremos a letra C para representar as consoantes e a letra V para representar as vogais. A sílaba bi é formada por consoante e vogal. Então, C de consoante, V de vogal. A sílaba si, a mesma coisa, consoante e vogal. Já a sílaba clé é formada de consoante, consoante de novo e vogal. E a sílaba tá? Consoante e vogal. Isso mesmo. Mais uma palavra para ficar fera. Esquilo. Esquilo. Formado por 3 sílabas. Es-qui-lo. Vamos descobrir se é vogal ou consoante? A sílaba eis. Já sabe responder? Sim, vogal e consoante. O E é a vogal e o S ali, ó, é a consoante. Então, VC. E a sílaba aqui? Consoante, vogal e vogal novamente. E o lo é consoante e vogal. Muito bem! Então, as sílabas são formadas aí, ó, de diversas maneiras. Lembrando que podemos ter uma sílaba só com uma vogal, mas não podemos ter uma sílaba só de consoantes. Agora aprenderemos a classificar essas sílabas, que podemos classificá-las quanto ao número de sílabas. Veja só. As palavras monossílabas são aquelas que têm uma única sílaba e por isso não podem ser separadas. Observe o exemplo dessas palavras e veja como a pronunciamos uma única vez. Meu, pé, pneu, mãe, pão, bom.
Temos várias outras. Experimente ler essas palavras e observe como você abre a boca uma única vez. Agora, as dissílabas, que são as palavras que possuem duas sílabas. Vamos aos exemplos. Casa. Quantas vezes abrimos a boca para pronunciar? 2 vezes. Casa. Viu? 2 vezes. Agora, porta. Uma vez. 2 vezes. Mamão. Uma vez. Mão. 2 vezes. Mamão. 2 sílabas. E as trissílabas? Isso mesmo. Trissílabas são as palavras que possuem 3 sílabas. Vamos aos exemplos. Capitão. Capitão. 3 sílabas. Vamos juntinhos. Capitão. Observaram? Lâmpada. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Lâmpada, 3 sílabas. Cachorro. Nessa palavra temos 2 consoantes juntinhas ali, o RR. Não podemos deixá-las juntinhas na separação, não. Veja. Cachorro. Um R em cada sílaba. Por último, temos as polissílabas, que são as palavras formadas por 4 ou mais sílabas. Então, lembre-se, sempre que tivermos palavras com 4 ou mais sílabas, essas palavras serão polissílabas. Vamos aos exemplos. Artilheiro. Juntinhos. Uma vez. 2 vezes. Lei, 3 vezes. 4 vezes. Então, essa palavra tem 4 sílabas, polissílaba. Agora, felicidade. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. 5 sílabas, polissílaba. Então, relembrando, as palavras são formadas por 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas. Formadas por 1 sílaba são as monossílabas, por 2 sílabas são as dissílabas, por 3 sílabas são as trissílabas e por 4 ou mais sílabas são as polissílabas. Não esquece! Por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula. Beijos. Tchau, tchau.